Casino Figueira. Tem tudo e muito mais. Muito boa noite a todos. Pedindo desculpa pelo ligeiro atraso e transmitindo também as boas-vindas do Dr. Domingos Silva, que é o anfitrião destas Utopias 21, mas que hoje não poderá estar. Eu não vou cometer a imprudência de apresentar o Dr. António Travassos por tal desnecessidade e porque me ficaria muito mal. Queria apenas dizer o porquê de o Dr. António Travassos aqui estar hoje no Utopias 21. Não é por ser um médico reputadíssimo. É por muito mais do que isso. É porque, além de ser um médico reputadíssimo, tem uma perspectiva da vida empresarial também. Tem um modo de estar no mundo e na vida que está em perfeita consonância com a linha que esta escola tem querido tomar e quer tomar. Não é por acaso, aliás, que eu poderia apresentar o Dr. António Travassos, o único modo, Conselho Estratégico da Queen Business School. De facto, a visão profundamente humanista, que toca tudo o que faz, que toca tudo aquilo em que se envolve, que toca a sua visão do mundo e da vida, é aquilo que o faz estar verdadeiramente aqui hoje. Eu agradeço penhoradamente, porque para nós, escola, é um enorme privilégio e uma enorme honra tê-lo aqui. E deixo-lhe a palavra. A todos, muito boa noite. Pelas condições, eu terei que estar sentado. Eu não gosto muito de falar sentado, mas para que possam ouvir melhor, vou-me manter aqui sossegadinho. Primeiro de tudo, quero agradecer ao Sr. Domingos Silva e à Escola de Negócios de Coimbra, à direção da escola, ter-me convidado para estar aqui convosco para uma conversa que eu quero que seja interrompida quando entenderem que o devem fazer, porque eu não venho falar aqui como especialista. Eu, fundamentalmente, sou oftalmologista. Na oftalmologista dedico-me a áreas muito restritas e, por conseguinte, sou aquilo que eu aprendi em Coimbra, que é um verdadeiro especialista. É alguém que sabe muito, muito pouco. E quando alguém que sabe muito, muito pouco vai falar para os outros que podem não saber nada daquela matéria, dá uma confusão e não se consegue aprender nada de jeito. É por isso, estando aqui no casino, e nós sempre pensamos num casino, pensamos que é um local onde se joga, é um local de entretenimento, e o Casino da Figueira da Foz, particularmente, depois que eu conheço melhor, orientado pelo Sr. Domingos Silva, é também um lugar de cultura. E se eu não venho ao Casino da Figueira para jogar, já vim várias vezes por razões para assistir a palestras, para assistir a conferências de muito nível que aqui têm acontecido. Relativamente ao professor Manuel Castelo Branco, permitam-me que eu conte um pequeno episódio da minha vida, porque, de facto, a nossa vida vai-nos marcando e, à medida que vamos ter idade, vamos ter histórias para contar. Um dia estava para comprar um carro, por acaso não aquele amigo que tenho aqui em frente, mas um outro, e digo, pá, você como amigo tem que me fazer um preço mais barato. E ele diz-me assim, doutor, está louco? Então como é que eu lhe vou fazer um preço mais barato? Porque eu só vendo carros aos meus amigos. Nunca vendi um carro a um inimigo. Eu também só aqui estou convidado pela amizade que tenho com a direção da Escola de Negócios de Coimbra, com o professor Castelo Branco e com o professor Pedro e com outras pessoas que conheço. Porque senão, provavelmente, não se tinham lembrado de mim. E quando se lembraram de mim, e através ali da minha colaboradora, Conceição Abreu, que me dá uma ajuda preciosa, disseram, doutor, a Escola de Negócios de Coimbra está a convidá-lo para participar nas Utopias da Figueira da Foz. Quer ir? Claro que quero. Não lhe digo porquê. Eu vou com certeza da melhor vontade. Pronto, aquilo ficou arrumado. Passado 2 dias ou 3, penso que esta senhora que está aqui à minha frente e à esquerda, telefona a perguntar qual é o tema sobre que quer falar. E provavelmente estavam à espera que eu escolhesse um tema de oftalmologia. Disse, o quê? Oftalmologia?
E poucas indo falar de oftalmologia. Nem pensar nisso. Olha, vou falar sobre o arco-íris. Você só fica a olhar para mim sobre o arco-íris. Sim, é ótimo. Olha, eu há imenso tempo que não vejo o arco-íris. Sai de casa, não há arco-íris. Volto a casa, não há arco-íris. Só que quando ando em viagem a caminho de Lisboa, ou de Lisboa, de Coimbra para Lisboa, ou de Lisboa para Coimbra, que é o trajeto que eu faço mais vezes, é que vejo o arco-íris. Conseguinte, vou optar por fazer uma viagem no tempo. Bom, e é assim que eu parti para esta viagem e por isso permitam-me que eu vos leia só estes versos. Partir, nunca voltarei. Nunca voltarei porque nunca se volta. O lugar a que se volta é sempre outro. A gara que se volta é outra. Já não está a mesma gente, nem a mesma luz, nem a mesma filosofia. Álvaro de Campos, La Base, Je ne sais où. Bom, e nessas condições, eu vou passar aqui o próximo slide, que mostra exatamente onde nós estamos. E nós todos estamos, ainda antes de nascer, até morrermos, em contínuo movimento. Nós, mesmo quando dormimos, temos sempre algo em nós que está em movimento. O nosso sangue circula, o nosso coração bate. Muitas vezes o nosso subconsciente está continuamente a elaborar pensamentos que no dia a seguir nos dão nova perspectiva da vida, nova perspectiva dos problemas que vivemos no dia anterior ou que vamos viver no futuro, e o nosso subconsciente trabalhou e trabalhou arduamente. E não estamos parados porque esta miniatura, esta microminiatura que se chama planeta Terra, não está parada. Está em permanente movimento. De tal maneira que estávamos a falar ali de multas. Se a GNR já tivesse arranjado um radar para perceber a velocidade a que nós estamos neste planeta e que o planeta se está a mover, de certeza absoluta, que já tínhamos sido todos multados mais vezes do que fomos. Este planeta circula por hora a uma velocidade de 1666 km no seu movimento de rotação. E para isso leva quase 23 horas e 48 minutos. Este ano vamos ter ano bissexto, exatamente para compensar, digamos, esse movimento da Terra. Mas este planeta, que é o único planeta onde se sabe que há vida, está num movimento de translação em que circula a 107.800 km por hora. E tem aqui uma atmosfera. E tem aqui água. Imagine que eu fazia circular este copo, agora a alta velocidade, o que é que acontecia? A água ia saltar. E a água não saltou desde que se formou deste planeta. E não saltou o ar. Isto por, fundamentalmente, dois efeitos. Uma coisa que se chama gravidade e outra que se chama velocidade de escape, que mantém isto. Eu depois poderei falar sobre isso. Mas esta Terra não tem só estes dois movimentos que todos aprendemos na escola. Tem mais 12 movimentos, tem 14 movimentos, que condicionaram completamente a vida aqui. E esta fotografia e este planeta está integrado num sistema perfeitamente maravilhoso que é isto. Ninguém sabe quantas estrelas há, ninguém sabe quantos planetas há, ninguém sabe quantos cometas há, ninguém sabe há quantos anos é que isto foi formado. Provavelmente muitos bilhões. A dimensão é tão infinita que nós não conseguimos perceber esse infinito. E nós vivemos numa pequeníssima fração onde surgiu a vida. E porquê é que surge a vida? Porque as interações que aconteceram levaram a que tenha aparecido vida no planeta Terra. Não se sabe há quantos anos tem. Os geólogos admitem que o planeta tenha 5 bilhões de anos e que a vida tenha começado há 3 bilhões e meio.
ninguém sabe ao certo, isto é tudo pré-histórico, nada ficou documentado e nada está documentado. O que é certo é que a vida aparece aqui e, por conseguinte, vários cientistas procuraram explicar como é que surge a vida no planeta. E há uma teoria que é a cosmozoica, em que é admitido que a vida terá aqui começado através de qualquer meteorito que tenha trazido esporos de um outro espaço qualquer onde havia vida. Outros admitem que a vida terá aparecido porque Deus, de facto, assim o decidiu. Ora, hoje parece que isso não será possível admitir e, provavelmente, teremos que acreditar que a vida se formou no próprio planeta depois de condições excepcionais e únicas para que isso tenha acontecido. Há outra teoria, que é a da panspermia, em que admite que uma nuvem hipotética de esporos tenha vindo do universo e tenha atingido a Terra. Não é possível acreditar nisso, porque a entrada de qualquer corpo na atmosfera terrestre provoca um sobreaquecimento que, de acordo com o nosso conhecimento, destruía qualquer forma de vida que tentasse chegar aqui. E então, há um senhor, o Alexander, que é um russo, que admite que a vida terá começado porque, por uma probabilidade não conhecida, se juntou o metano, a amónia, o vapor d'água e o hidrogênio. E que estes elementos, submetidos a determinado aquecimento, há aqui uma troca de um slide, a um determinado aquecimento e em determinadas condições de pressão e provavelmente através de uma descarga elétrica acidental, possa de facto ter gerado aminoácidos ou, como admite Fox, que esses aminoácidos tenham junto e tenham formado péptidos e depois tenham formado membranas e depois cria-se qualquer coisa parecida com uma célula, mas que ninguém sabe como é que se criou, nem ninguém sabe como é que se multiplicou, porque ninguém conhece se houve, digamos, uma reprodução sexuada ou assexuada, quantas células terão formado e, por conseguinte, nós não sabemos exatamente porque é que surgiu e como surgiu a vida. Mas há uma coisa que nós sabemos, é que do Sol nós recebemos o que está aqui representado, que é o espectro eletromagnético. E deste espectro, só aquela pequenina faixa branca é que é a luz visível. Por conseguinte, a luz branca que nós vemos, que recebemos do Sol. As outras formas foram formas que se foram criando, que o homem conseguiu criar, mas de facto, a luz que nos ilumina é de facto a que vem do Sol, particularmente do Sol, porque nós recebemos a luz de todos os outros sistemas solares, do todo o outro universo. E luz essa, que alguma para chegar à Terra, e da estrela que está mais próxima, a luz demora, a uma velocidade de 300 mil km, demora 4 anos,2 a chegar ao nosso planeta. Ou seja, que chega mais rápido e em melhores condições, e a que nos ilumina de facto é a luz solar, que tem este espectro idêntico do arco-íris. Tem o roxo, tem o anil, tem o azul, tem o verde, tem o amarelo, tem o laranja e tem o vermelho. Exatamente como está aqui, como Newton demonstrou quando conseguiu decompor a luz. E isto justifica o arco-íris. Mas porquê é que surge o arco-íris? Para que haja arco-íris, é necessário que haja 4 elementos fundamentais na natureza. E que são a luz, a água, o espaço e o tempo. Mas o que é que o tempo tem a ver com o arco-íris? Só há arco-íris se houver um determinado espaço onde seja projetada esta luz decomposta, refratada.
Só há arco-íris se houver um determinado tempo. Se houver gotículas de água no espaço e se houver luz. E agora, eu interroguei-me várias vezes sobre o que é mais importante para a vida. Porque nenhum de nós concebe a vida sem água. E eu depois, mais tarde, falarei noutros aspectos da água. A água é, provavelmente, um dos melhores bens de que nós podemos dispor. Todos os seres vivos necessitam de água. Mas todos necessitamos de luz. Bom, e eu pus várias vezes o dilema: o que é mais importante? É a luz ou é a água para nós vivermos? E interroguei-me e disse-me assim: bom, se calhar é capaz de ser a luz. Bom, mas eu não posso viver sem água. Então, mas se eu tiver luz, tiver água e não tiver espaço, onde é que eu estou? E se tiver luz e tiver água e tiver espaço e não tiver tempo, não vale a pena. Por conseguinte, desta análise filosófica, se todas são importantes, eu tenho dúvida que o mais importante e aquilo que eu sinto que felizmente mais me falta é o tempo. Porque vamos conseguindo ter água enquanto não a privatizarem e não fizerem o que se espera que possam fazer. O tempo, menor ou menor, vamos conseguindo, e a luz, temos de facto um astro rei que nos ilumina e que nos permite ter imensa qualidade de vida. Bom, mas se temos arco-íris, se temos aqui aquecimento, temos de facto aqui as experiências que foram feitas para tentar mostrar que, de facto, é possível, de algum modo, tentar encontrar soluções que justifiquem a vida, mas isso nunca foi, digamos, provado. Mas há uma coisa que nós sabemos que é extremamente importante, que é, e que dá vida aos vegetais, a todos, do reino vegetal, que é a clorofila. Bom, a clorofila é produzida, é um pigmento que é produzida pelos cloroplastos, que são determinados organelos das folhas que produzem a clorofila, que nós vemos, fundamentalmente, com a cor verde. Mas por que é que nós os vemos verde? Por uma razão tão simples como isso. As folhas absorvem perfeitamente o comprimento de onda azul e o vermelho e refletem o verde. Por conseguinte, nós vemos verde porque a luz refletida é o verde. Se estivermos às escuras, as folhas deixam de ser verdes, porque o verde não está refletido. Bom, e a clorofila, esse pigmento extremamente importante, tem uma absorção que, se nós voltássemos ali ao espectro eletromagnético, veríamos que absorvia nos 465 a 665 nanómetros. Por conseguinte, num espectro extremamente próximo daquilo em que nós vemos, dos 380 aos 700 nanómetros, como já falei. Mas a clorofila, para ser protegida, necessita de um outro pigmento, que são chamados os carotenoides, que são pigmentos que nós encontramos nas laranjas, que nós encontramos nas cenouras, que nós encontramos em diferentes alimentos, em grande quantidade, e desses pigmentos que, de algum modo, ajudam a clorofila a desenvolver a sua atuação na formação dos hidratos de carbono, porque a clorofila o que é que vai produzir? Vai produzir fundamentalmente hidratos de carbono, vai produzir sacarose e vai produzir amido, que depois vai servir para a alimentação de todo o ciclo que se alimenta das plantas e da própria planta. Bom, mas, então, esses carotenoides, nomeadamente o beta-caroteno, têm uma importância vital. Todos já ouviram falar de que é importante nós comermos alimentos que tenham vitamina A. E porquê? Não é por causa do slogan arranjado pelos ingleses quando foi da Segunda Grande Guerra. Em determinado momento, os ingleses
que já dispunham de radar nessa altura e que os alemães não tinham radar, os alemães andavam extremamente intrigados como é que os ingleses sabiam o posicionamento exato dos aviões deles. Então a contra-espionagem inglesa conseguiu passar a mensagem de que eles tinham dado doses sobre doses na alimentação dos pilotos de vitamina A e, por conseguinte, eles tinham muito melhor visão do que os alemães. Bom, está a ver o que é os alemães a tentar comer cenouras para ver se viam melhor. Claro que eles conseguiam ver porque já tinham descoberto os radares que não estavam. Mas esse beta-caroteno é qualquer coisa que, ligado a um pigmento que nós temos nos nossos olhos, que é o 11-cis retinal, é responsável pela nossa visão, como eu vos mostrei há pouco. Mas a clorofila e a hemoglobina que nós temos no nosso sangue são porfirinas. Ou seja, a natureza conseguiu tratar bem o reino animal e tratar bem o reino vegetal praticamente com os mesmos ingredientes. E nós percebemos que somos todos diferentes porque, de facto, as plantas têm celulose e nós não temos. Mas vamos ver o que é necessário e como se forma a visão. Qualquer de nós só terá, e Deus queira que isso não aconteça, a percepção do que é ver se um dia tivermos o azar de cegar, que é uma coisa que não se deseja a ninguém, porque é tirar qualquer mortal que tenha tido visão para as trevas. Permitam-me só que vos conte uma pequena história que a minha mulher pode testemunhar. Aqui há 2 anos ou 3 anos, estávamos fora do país e fomos jantar a um restaurante, Blind Restaurant. E não se via rigorosamente nada. Tu também foste, Sónia, não foi? Foi. Não se via rigorosamente nada. Quando entramos, fomos conduzidos por um senhor que já era homoerótico de um olho com defeito notório e que nos encaminhou por vários corredores para chegarmos a um local onde não se via luz absolutamente nenhuma. E eu estava perfeitamente consciente de onde estava e estava a brincar com aquela escuridão. A minha mulher quase que entrou em pânico, porque qualquer movimento anormal que eu fizesse ou qualquer ruído que produzisse era um tremendo susto. Isto prova de facto que nós, pessoas que vemos, temos enorme dificuldade em nos adaptarmos se um dia tivermos esse azar à cegueira. Particularmente os adultos. Uma criança que nasce cega ou que fique cega em criança, facilmente, entre aspas, se consegue adaptar a uma nova realidade. O adulto é um sacrifício, é um sofrimento terrível. Por conseguinte, para que haja visão, é necessário tão só isto, que haja luz e que haja um órgão que a possa receber. E esses órgãos chamam-se olhos. Os olhos não surgiram há 3 bilhões e meio de anos como nós hoje os temos. Houve necessariamente uma evolução. A evolução essa é extremamente importante porque as células começaram a ser capazes de reagir à luz. Provavelmente multiplicaram-se e tornaram uma forma de taça e esta forma de taça é hoje, de algum modo, a nossa retina, como veremos, está aqui representada. Um olho são 3/5 de uma esfera. É uma máquina fotográfica em que o plano do filme é côncavo, é uma calote. Como a parte central, que está ali naquele ponto preto central, que nos permite ter uma visão, um ângulo de visão, como está aqui representado. Nós conseguimos ver com aquela zona central objetos muito pequeninos, mas que a visão periférica é necessário que o objeto seja muito maior para nós o conseguirmos detectar. Por conseguinte, a parte central da visão, que está além a vermelho, está numa ilha de aproximadamente 1,5 mm, 3 mm no máximo, onde estão 500 mil células, que são os cones, que estão ali representados ao lado, naquela figura de cones, com múltiplos discos
e ao lado estão os bastonetes, que são cerca, nos nossos olhos, de 106 milhões, 110. E os cones são só cerca de 5, 6 milhões. E são estas células que, fundamentalmente, quando estimuladas pela luz e porque têm um beta-caroteno, que é o 11-cis-retinal, em milésimos de segundo, como estão aqui, vão passar de uma rodopsina ativa para a beta-rodopsina, para a luminorhodopsina, para a meta-rodopsina 1, para a meta-rodopsina 2, e quando chega à forma do transretinal, digamos, esta molécula gera um curto-circuito por alterações fundamentalmente entre os íons de sódio, de potássio e de cálcio. E gera-se uma corrente elétrica em picosegundos que vai estimular, primeiro, vai produzir uma corrente eletrotónica, em que há um estímulo elétrico, para depois ser captado pelas células bipolares, que os vão transmitir de uma forma indireta e já filtrada às células ganglionares, que levam a imagem para o cérebro. Mas a imagem que chega ao cérebro não é uma fotografia. São detalhes de uma imagem. Porque a nossa visão é, para muitos investigadores neste momento, uma ilusão. Todos nós sabemos que para reconhecer, por exemplo, o perfil de um amigo que vai a 100 metros, nós não precisamos de vê-lo. Eu dou este exemplo que acho. Quando tivemos a exposição Visões em Roma, estávamos no meio de uma multidão de 200 mil ou mais pessoas e o Robert e o Valdemar descobriram onde eu estava pelo meu cabelo branco. Havia com certeza mais cabelos brancos, mas eles conseguiram reconhecer-me exatamente como o exemplo típico é a caricatura do Fernando Pessoa. Se eu projetasse aqui a caricatura do Fernando Pessoa, desenhada por Almada, toda a gente sabia que eu me estava a referir ao Fernando Pessoa. E veremos isto mais adiante. Aqui, o Escher, que é um pintor matemático holandês, faz só isto. Ilude-nos. Porque põe aqui um moinho de uma queda d'água que é perfeitamente impossível. A queda d'água está a acontecer, a água está a deslizar para aquela plataforma, vai lá atrás e há aqui uma perspectiva que nos engana. Porque isto é a queda d'água impossível. Porque a água está no mesmo plano e não pode correr. Mas para verem mais que a visão de facto é uma ilusão, eu convido-vos a fazer só isto assim, pôr um dedo frente ao outro e olhar em frente para a distância. E vão ver o que é que vão ver. Braços esticados, dedos esticados e olhem em frente. O que é que estão a ver? Se tiver, não é olhar para o dedo, desculpa, assim não dá nada, está batota. É assim, agora olha para longe. Está aí e olha para longe. Não, tem que ser na direção dos dedos. No plano dos dedos, faz isto assim. Já conseguiram ver? Aquilo que devem estar a ver é isto que está ali. É o sinal da salsicha. Agora vejam que vem ao casino para assistir a uma sessão de ilusionismo pura. Porque estão a ver aquilo que sabem que não existe. E porquê é que isto acontece? Por uma coisa tão simples que se chama disparidade retiniana. O que é que isto quer dizer em linguagem sem ser de especialista? É, quando eu fecho o meu olho direito, eu tenho aqui um determinado campo visual e estou a ver um determinado ponto. Quando eu fecho o meu olho esquerdo, eu estou a ver um plano ligeiramente diferente e estou a ver aquele ponto. A disparidade que existe nas nossas retinas faz com que isto aconteça. E dá-nos uma coisa muitíssimo mais importante na visão, que é aquilo que se chama estereopsia. A estereopsia o que é? É a capacidade de nós vermos em 3 dimensões. Se alguém fechar um olho ou puser uns óculos com uma lente fosca e for ver um filme 3D, não vê 3D nenhum. Porque aquilo que lhe está a ser mostrado é uma ilusão. Não é a realidade. E, por conseguinte, nós
estamos continuamente a ser enganados pela nossa visão. Não jurem que viram, porque podem ter visto errado. Vejamos aqui vamos começar aqui por baixo. Já devem ter visto que aquela senhora caiu ali no buraco e caiu. Aqui não foi por um erro de visão, foi por um erro dos serviços municipalizados, que é um pouco diferente. Mas vejam agora esta fotografia desta cara aqui e aquela daquele lado. Se eu vos perguntasse se aquela cara daquele lado era de um homem ou de uma mulher, provavelmente me diriam assim: é uma cara de uma senhora. E a cara daqui, de um homem. Isto tem a ver com a diferença de contraste. Porque é o seguinte, quando a Polícia Judiciária vos perguntar se era homem, se é mulher, diga assim: olha, eu vi uma coisa, mas é que pode ser homem como ser mulher. Porque a Polícia Judiciária tem que fazer estes estudos todos para perceber se de facto a imagem está ou não contrastada e se de facto uma imagem que parece ser de um homem pode ser de uma mulher. Mas, como vocês estão muito atentos e já perceberam que a visão vos engana, eu pergunto-lhe, naquela figura do meio, quantos triângulos ali estão? E eu já vos estou a ver, e permitam-me que eu responda por vós. Está ali um triângulo. E na outra figura está uma régua ali atravessada. Aquela senhora está a abanar a cabeça porque já está a ver que eu estou a fazer malandrice. Não estava a fazer isto. Pois é, não está ali nenhum triângulo, nem está ali nenhuma régua. Nós, quando olhamos para ali, é que o nosso cérebro põe lá a régua e põe lá o triângulo, porque eles não estão lá. Mas vamos ver agora como é que isto acontece. Isto não aconteceu por acaso. Isto aconteceu ao longo de pelo menos 7 milhões de anos. Porque nós, há 7 milhões de anos, provavelmente, os hominídeos, os seres que vieram dar origem àquilo que nós hoje somos, viviam em árvores e começam a descer das árvores e começam a adotar uma forma bípede. Conseguia descer das árvores e caminhar algum espaço com os pés, deixando as mãos livres. Mas só ao longo de vários anos, e particularmente essa fase poderão ser 3 milhões de anos, é que nós chegamos ali, por exemplo, a Australopithecus afarensis, de que é o esqueleto Lucy que se conhece, que foi, por conseguinte, datado de mais ou menos 4 milhões e meio de anos, é de facto o esqueleto mais antigo e que se chama Lucy porquê? Porque o Johnson, e agora não me lembro o nome da senhora que estava com ele, estavam a ouvir a canção dos Beatles Lucy in the Sky with Diamonds. E então, quando veem o joelho, resolvem dizer, bom, vamos chamar este esqueleto Lucy. E vemos que, de facto, houve uma evolução em que alguns ramos pré-hominídeos poderão ter tido a evolução que está em baixo, e vemos, de facto, toda aquela evolução até chegarmos ao homem sapiens sapiens, no qual nós hoje nos encontramos. Claro que houve aqui vários grupos hominídeos e quando chega, digamos, nesta escala de evolução, particularmente já ali ao homem sapiens, começam-se a verificar alterações extremamente importantes na evolução. Nessa data, digamos, os hominídeos eram refletores. Eles teriam que ser nómadas, teriam que andar a apanhar os frutos num sítio e buscar, digamos, uma semente ao outro, e tinham uma vida extremamente instável e extremamente difícil. Não só difícil, porque todos os outros seres com que tinham que competir eram perigosos para eles, como também porque havia períodos de grandes alterações climáticas em que eles sofreram mais. É na última glaciação, no fundo, que se consegue, com a melhoria das temperaturas, que de facto o homem tenha conseguido progredir e progredir seriamente e que tenha chegado, digamos, a desenvolver, isso ainda antes, a fala, que é um elemento extremamente
importante que tenha, eu já perdi aqui um pouquinho tudo isso, mas que tenha a fala. A fala foi um elemento de comunicação, provavelmente que tem 2,5 milhões de anos, mas digamos, a comunicação que havia era uma comunicação de sons ainda relativamente insegura e não própria, terá evoluído para há 200 mil anos, fundamentalmente, e é nos últimos 100 mil anos, e particularmente nos últimos 40 mil anos, que de facto se dão as grandes modificações que vamos ter na fala. Temos aqui, digamos, como o homem foi evoluindo. E ele passa da posição inicial, em que pontualmente ainda faz, como fazem os macacos, apoia-se frequentemente com as mãos, para depois se tornar mais ereto. E isto porquê? O que é que ele consegue com isto? Consegue mais facilmente deslocar-se, com menos cansaço. Tem menos exposição ao calor. E ao libertar os braços, liberta, digamos, as grandes armas, digamos, para colher os frutos, para poder, de algum modo, ter melhor qualidade de vida. Mas para isso vejam todas as transformações que o corpo recebe. A nível dos pés, forma-se a arcada plantar. O joelho torna-se mais resistente. A tíbia e o prónio aumentam o comprimento. O fémur aumenta o comprimento. A coluna passa a ter uma posição completamente diferente. A cabeça passa a assentar quase verticalmente sobre a coluna. E surge uma coisa que, de facto, faz a grande diferença. O cérebro cresce. E do córtex primário, do cérebro primário, vai começar a surgir o neocórtex. E aí começa, digamos, a ver uma forma diferente de estar, uma forma diferente de pensar, o ser capaz de analisar. E começam e surge o alinhamento dos olhos para a visão tridimensional. E aquelas cores que nós vimos, porque os nossos olhos veem aquelas cores fundamentalmente com 3 pigmentos que estavam lá naquele pontinho central, que são os cones verdes, os azuis, verdes e vermelhos, que são as células que depois nos permitem reconhecer a cor. E destes alinhamentos, desta visão cromática que nós conseguimos, vamos ter os olhos alinhados para a visão tridimensional. E isto vai nos permitir uma coisa que vocês vão achar piada. Passamos a ser os únicos primatas, e a partir disso, que faz sexo de cara a cara. Todos os outros não fazem isso. O ser humano é, de facto, o único que consegue fazer isso, exatamente porque consegue ter os olhos na posição em que tem. Bom, e daqui em diante, o homem começa a melhorar. E começa a melhorar porque, ao endireitar-se, digamos, toda a laringe desce, torna-se mais longa, começa a conseguir emitir melhor os sons. O homem de Neandertal tinha a faringe relativamente curta, por conseguinte, articulava com muito mais dificuldade a palavra. Nós articulamos-la muito melhor, exatamente porque a laringe se tornou, modificou-se a inserção da língua, modificaram as cordas vocais. Surge o ocioide. Quando virem que foi no Monte Carmelo que foi encontrado o primeiro ocioide, e que, por conseguinte, a internet diz que nós temos fala desde há 60 mil anos, é perfeitamente errada. Nós temos, os hominídeos têm fala, provavelmente, desde há 2 milhões, 2 milhões e meio, há 400 mil anos já conseguiam trocar impressões, mas só nos últimos 40 mil anos é que, de facto, a voz passou a ser melhor articulada e passou a haver a melhor relação. Bom, mas quando o homem atinge estas fases, vão acontecer aqui imensas coisas. Primeiro, vamos ver que há 40 mil anos surgem as primeiras gravuras e começa a surgir a arte. Foscoa é o exemplo disso. 15, 20 mil anos, as gravuras de Foscoa. O homem começa a ter necessidade de ultrapassar aquilo que era mais primitivo. E isso acontece por uma coisa extremamente importante, que ainda hoje o é a agricultura. Quando o homem percebe que pode semear sementes
e que elas se vão nascer plantas e que essas plantas se vão reproduzir, estão criadas alterações ótimas e, ao mesmo tempo, terríveis. Porquê? Porque essa tarefa, pensa-se que foi principalmente desempenhada pelas mulheres. Porque o homem se mantinha, digamos, a fazer a segurança e continuava ainda como recoletor. Mas a agricultura, e fundamentalmente nós temos o arroz e o sorgo no Oriente, temos aqui no Norte da África e Europa o trigo e a cevada, temos na América, com períodos de desenvolvimento muito semelhantes e sem haver internet, digamos, haver cultura de milho e de batata, onde iam criar grandes fontes de alimentação. Mas esta agricultura leva, digamos, à estabilização dos homens e das mulheres, mas cria outros problemas. Vai criar tribo, vai criar, digamos, poder, porque havendo um grupo, há sempre alguém, porque é mais forte, porque é mais inteligente, ou porque tem maior capacidade de liderança, que vai liderar. E não surge só um grupo, vão surgir outros grupos. E vai chegar e vai haver um poder. Havendo o poder, vamos assistir, digamos, isto aqui está a mais, vamos assistir, digamos, quando se gera esse poder, à guerra, à destruição. E eu tinha aqui uma imagem, depois vou mostrar, da Síria, em que as proporções da destruição de há 10 ou 12 mil anos não são iguais às de hoje, mas os princípios de filosofia de guerra são praticamente os mesmos. Aqui estou já ali numa outra área, porque não percebo, mas há aqui uma troca qualquer de imagens, porque não é esta a que estava prevista apresentar. Deixe-me ver que está aqui exatamente aquilo que eu queria apresentar da guerra da Síria, em que vejam o que é. Um homem que está a evoluir, pelo menos há 7 milhões de anos, e que consegue fazer o que aqui está. Não se sabe em que nome, provavelmente de algumas regiões e de algumas sequelas das regiões e do passado. Vejamos aqui Foscoa, 15, 20 mil anos. O perfil. Não tiveram necessidade de desenhar os animais completamente. O perfil é extremamente importante, como já vos disse. Até que, há cerca de 7 mil anos, na Suméria, surge a escrita. E a escrita é, de facto, um avanço perfeitamente impressionante, porque é daqui que vai surgir a história. Antes, o homem vocalizava, o homem vocalizou, falou, mas não havia registros, nem a banda magnética, nem a DVD, não havia nada. E, por conseguinte, tudo aquilo que era verbalizado desaparecia. Só quando começa a escrever-se é que vai surgir. Temos aqui, deste lado, os hieroglíficos egípcios. Mas temos ali outra coisa que surge que é escrita, que é o Código de Hammurabi. Ou seja, o homem, assim que começa a escrever, vai criar uma coisa que é a legislação. Para quê? Para tentar prevenir a criminalidade, para tentar castigar com códigos sociais. E isto é, de facto, já história. Como isto está trocado, eu vou voltar aqui para vos falar numa outra área que é a saúde. Claro que quando se começam a constituir grupos, quando começa a haver diferenciação, necessariamente tem que se pensar em saúde das pessoas, porque o risco de doenças passam a ser maiores, passam a ser outros e, por conseguinte, passa a haver saúde. E a saúde vem já de longa data. Nos egípcios já havia médicos, já estavam, assim que começa a escrever tratados sobre a saúde
Mas é há cerca de 6 mil anos, com o Ayurveda, que surgem, digamos, os primeiros tratados de saúde. E, estranhamente, já nessa altura, nesse tratado, ele fala do corpo, da mente e do espírito. O que a Organização de Saúde, no século passado, veio dizer que a saúde é um estado de bem-estar físico e mental. Não é só o aspecto físico. E nós assistimos, na saúde, a tudo o que há de bom e a tudo o que há de mau. Percebemos que hoje a saúde conseguiu beneficiar imenso com as vacinas, conseguiu beneficiar imenso com os antibióticos, conseguiu beneficiar com uma pleia de medicamentos e de exames complementares que nos permitem ter a certeza que hoje podemos viver e podemos ser muito melhores tratados do que éramos há 5 anos ou do que éramos há 50, de certeza absoluta. Mas criou outros problemas e está a criar outros problemas ainda mais graves. Porque à volta da medicina, como em tudo na vida, estão a surgir negócios tremendos e negócios de extrema gravidade. Este exemplo é paquistaneses aos quais ou deram ou foi retirado, porque foram raptados, órgãos para fazer transplantação. E isso nós não podemos aceitar nas nossas comunidades. Nós temos em Portugal, felizmente, uma lei que rege, digamos, todas estas situações e que, a meu entender, é uma boa lei para prevenir todos os abusos e tudo o que acontece. Mas, à volta da saúde, geram-se todos os negócios. Há pouquinho estava-me a dizer que um dos grandes problemas de Portugal é ter muitos ansiolíticos, antidepressivos. Bom, nós hoje sabemos como é que são feitos os estudos, e está perfeitamente publicado, de antidepressivos que foram lançados no mercado por um preço mais elevado e que o antidepressivo que os antecedeu, a farmacêutica lhe baixou a concentração do produto ativo para que o outro seja mais ativo e para, nos testes feitos, mostrar que, de facto, o medicamento novo, que é mais caro, que vai ser vendido mais caro, é, de facto, melhor. Com o seguinte, à volta da saúde, tem-se gerado imensos negócios pouco claros. Claro que a saúde tem que ser paga, mas tem que ser paga de uma forma perfeitamente transparente, que eu já defini numa outra conversa que fiz, como os semáforos, voltando às cores e àquilo que nós vemos e fazendo analogia com a visão para perceber o que é a economia e o que é a gestão da saúde, é que temos um verde, temos um amarelo e temos um vermelho, e no vermelho tem que haver extremo cuidado, porque estamos a prejudicar o próximo e, por conseguinte, isso tem que ser tido em consideração. Mas tudo isto, quando cheira a negócio, aparece uma outra área, que por acaso eu gosto, que se chama marketing. E de certeza absoluta que não há melhores imagens para nos falarmos de marketing do que a Coca-Cola. Vejam bem que eu, quando estava a sair de casa para vir para aqui, tinha o rádio sintonizado na M80 e uma locutora diz só isto. As sopas pré-preparadas que se na água em casa, não sei quantos, têm esta composição. E lê a composição. Na composição dessas sopas aparecia o amido e quase ao fundo, com letra pequenina, aparecia o açúcar. E ela perguntava assim, mas será que alguma dona de casa põe açúcar nas sopas que faz? Pois, essas sopas vendidas têm açúcar. E não têm açúcar ingenuamente. Tem a ver com aquilo que chama economia obscura, em que os açúcares são metidos porque são os mais viciantes, são os mais baratos e são os que criam mais dependência. E não é por acaso que na saúde nós temos hoje mais diabéticos. E temos mais diabéticos, e agora permitam que eu volte atrás, por uma coisa tão simples como isto. Para a guerra que foi feita às tabaqueiras. E diz, qual é que é a relação das tabaqueiras com a diabetes? E as pessoas dirão assim, bom, de facto, os diabéticos, se fumarem, têm maior risco de ter microangiopatia e terem problemas vasculares. E isso é perfeitamente verdade. Mas aquilo que se sabe é que
há cerca de 20 anos, as tabaqueiras, é provado que as tabaqueiras, que, ao produzirem o tabaco tinha uma probabilidade significativa e tem de provocar cancro do pulmão, o consumo do tabaco. E então elas, percebendo isso e tendo vários problemas em tribunal e estando a ser-lhes pedido de indemnização, elas desviam os dinheiros para o fast food. Acontece só isto. Cai o muro de Berlim e as tabaqueiras dão um salto para leste. E as vendas sobem exponencialmente, triplicam. E elas passam a ter mais lucros. Mas, entretanto, já tinham investido no fast food. E já tinham chegado à conclusão que, no fast food, o que mais vicia e cria dependência são os açúcares, que, por acaso, até é o que se produz mais barato. É muito mais fácil produzir açúcares do que produzir proteínas ou produzir gorduras. E então elas fazem um investimento brutal. E começam a perceber que isso vai aumentar os doentes diabéticos. Isto tudo dentro da lei. Não há nenhuma empresa destas que faça investimentos ilegais. Os CEOs estão completamente protegidos pela lei. A SIC passou há uns 2 anos um programa que mostrava perfeitamente isso na SIC Notícias. O que estava a acontecer em França. E, a seguir, eles passam a ter lucros exponenciais não só no tabaco, mas também no fast food e a seguir nas farmacêuticas. E onde é que eles vão voltar a investir? Nas tabaqueiras. O ciclo está fechado e isto nada acontece por acaso. Nós vimos nos últimos 10, 15 anos duplicar praticamente o número de diabéticos exatamente porque nós estamos condicionados pelo marketing e estamos condicionados para aquilo que é muito mais importante hoje, que é o neuromarketing. Ou seja, se me quiserem convencer que este copo tem água e que esta água é a melhor, podem-me convencer. Mas se me conseguirem passar mensagens subliminares em que o meu cérebro primitivo, aquele que só pensa em 2 coisas, que é na minha sobrevivência e na minha reprodução, porque nós fundamentalmente fomos feitos para sobreviver sem sofrimento e transmitir os nossos genes, nós somos, sem nos apercebemos, e isso tem sido explorado desde a Coca-Cola a todas as empresas, exatamente porque as mensagens que o nosso cérebro, o nosso córtex reptiliano interpreta e de que nós nem sequer conscientemente decidimos. As donas de casa ou que alguém que vai ao supermercado e quando compra, já o subconsciente lhe mandou comprar. E todas as redes de distribuição sabem isso perfeitamente e organizam os produtos para isso. Vejamos o que fez a Silk Cut, que é uma empresa de tabacos inglesa. Quando estava para ser aprovada a lei em Inglaterra que proibia os anúncios de tabaco, eles passaram a apresentar nos maços de tabaco Silk Suck e como se fosse uma fita de seda rocheada. Quando surge a lei, eles não têm necessidade de fazer rigorosamente mais nada a não ser tirar dos carros, tirar todos os placares que tinham feito de marketing o Silk Cut. Porque 98% das pessoas que foram entrevistadas e quem foi perguntado a que é que estavam a associar aquela cor, imediatamente responderam ao tabaco. E à Silk Cut. Mas há quem vá mais longe. E a Dior foi com este perfume, que fez um estudo exatamente para perceber até que ponto é que o subconsciente podia ou não querer o perfume. E este reclame está completamente estudado e com mensagens subliminares para que as senhoras o comprem. Mas, com esta evolução toda, nós não ficamos mais libertos. Nós estamos hoje escravizados. Agora, ao jantar, falava com o Castelo Branco, o Pedro e com mais amigos que estávamos a jantar e que me ofereceram, espero eu, o jantar, porque eu não paguei. Estávamos a falar como hoje, com as novas formas de escravidão, há meia dúzia de anos,
ninguém me diria que os smartphones são uma forma de escravidão. Total. Eu vejo pessoas que estão continuamente tic-tic-tic-tic a mandar mensagens em todo lado. Vemos os dedos polegares a crescerem. Vemos como há uma nova realidade que está a ser desenvolvida. Mas vemos mais. Vemos como esta escravidão, quando cai o muro de Berlim, se vai repercutir nas novas formas de escravidão. E a prostituição sobe exponencialmente em todos os países. Particularmente aqui está referido, conseguinte, o Red District da Holanda, ali em homenagem ali ao Robert. A Conceição já me está a mandar calar, por conseguinte, vou ter que me despachar, mas perceber como é que estas coisas acontecem, e isto está relacionado com a queda do Muro de Berlim e com toda a máfia organizada que aqui aconteceu. Vamos agora perceber como é que isto vai influenciar, por exemplo, a segurança do Estado de Israel. Estão aqui representado um túnel. Tudo o que passa pelos túneis entre o Egito e Israel, com a faixa de Gaza. E perceber que a maior parte das prostitutas, e são cerca de 1.500.000 que são introduzidas em Israel por ano, que vão dormir particularmente com os judeus, Arabim, que são aqueles que, por região, não podem ter relações sexuais quando a mulher está menstruada, e que, recorrendo das prostitutas, temos gente que, neste momento, pode ter, digamos, a chave de uma bomba atómica a dormir com pessoas manobradas pela máfia e pessoas de nível intelectual superior, porque a maior parte destas prostitutas não são umas desgraçadas quaisquer, são desgraçadas na rede em que caíram, não propriamente em termos intelectuais, porque muitas delas têm cursos superiores e têm uma vida completamente diferente. Bom, aqui vou-vos falar com o seguinte, à volta disto, hoje, falei no poder opressor, temos outras formas de poder que hoje se designam por soft power ou por smart power, que nós vemos a política americana a trabalhar muitíssimo bem nestas guerras todas, em que fundamentalmente o que pretendem é vender armas e manter o mundo mais ou menos tranquilo. Não interessa os que morrem na Síria, não interessa os que morrem no Afeganistão ou que morreram no Iraque, e que leva a uma marginalização e a pobreza enormíssima. Bom, mas agora vou só abordar ligeiramente uma outra coisa que se chama luxo. Temos aqui um Rolls Royce. O luxo é uma necessidade que começa quando as outras necessidades terminam. Definição da Coco Chanel. Temos aqui uma mala de senhora da Hermès, em pele de crocodilo. Não sei se têm a noção de que hoje há senhoras que esperam 10 anos para obter uma mala com as características A, B e C. Não sei se têm a noção que, de facto, o grande elemento de luxo não são os vestidos de cerimónia, não são os carros, não é nada. São as malas das senhoras. Não há nenhum artigo de luxo tão rentável como as malas das senhoras. Que, por sua vez, se agora abordássemos a área da saúde, são dos elementos que mais contaminam, exatamente porque estão extremamente sujas por regra, como os volantes dos carros. Mas eu sei que tenho. Por conseguinte, nós vivemos num mundo cheio de ilusões, cheio de dificuldades, cheio de problemas. E deixem-me só voltar aqui, só para vos dizer o seguinte. Quando houve o furacão Katrina, aconteceu só isto. Houve miséria enorme em New Orleans. Muitas das pessoas, ou algumas das pessoas, que sofreram essa devastação, que sofreram essa miséria, foram-lhes dados cheques da Red Cross para conseguirem organizar-se e criar novas formas de vida. Com o seguinte, pessoas pobres que ficaram sem nada. Depois, passado um mês, estava na Louis Vuitton em Atlanta a aparecer pessoas com os cheques da Red Cross para comprar malas.
Isto é histórico, não é brincadeira minha. E o que aconteceu foi que a Louis Vuitton, envergonhada, teve que alugar malas a essas pessoas a $1 ou menos de $1 para não ser posteriormente atacado exatamente pela loucura de todos ambicionarem a ter luxo. Mais problemas que nos devem, de facto, afligir. Imenso. O aumento da população mundial. Nós somos hoje cerca de 7.500 milhões. Em 2050 vamos ultrapassar os 9.000 milhões. E isto tem custos brutais novamente na agricultura. Vai ter problemas enormes na biocompatibilidade, na biocapacidade da terra para produzir alimentos para tanta gente, para destruir os resíduos que nós hoje provocamos. Vamos ter problemas gravíssimos com a água, com todo o negócio que está aí à volta da água e da privatização da água, que, sendo a água um elemento que tem um valor social incalculável, como a luz solar, que nós não podemos ir pagar porque recebemos luz do sol. Não vai tardar muito que algum governo não se lembre disso. Nem vamos ir pagar se alguém for beber água em uma fonte pública. Mas hoje, nos Estados Unidos, a água engarrafada vale aproximadamente 3 vezes o custo da gasolina. O problema é só este. Depois vamos ter aqui outros problemas com o aquecimento global. Nós não sabemos, de facto, se está a haver um aquecimento global, porque isso ainda há uma controvérsia significativa. Porque se nós estivermos no fim de uma glaciação e há quem diga que ainda faltam 2.000 anos para ela terminar e os russos dizem que já estamos a começar numa outra, isto pode haver aqui alguma controvérsia. O que nós sabemos é que o clima se mudou significativamente nos últimos anos. Isto nós constatamos. E o que vai haver a qualquer dia, tinha um filme animado que aqui não podemos pôr, em que o pinguim, coitadinho, está ali a rodar como um frango. E vamos ter necessidade de algo a seguir. A energia. A energia vai ser outro problema enormíssimo para o nosso globo, particularmente as energias limpas, as energias renováveis, porque as energias fósseis vão se esgotar. E as energias fósseis, vejam bem, eu não falei nisso, o que elas representaram, a formação de todo o petróleo, que está dos resíduos subterrâneos e gás, o que é que aconteceu neste planeta para se terem formado aquelas reservas que nós hoje concebimos. A água, como já falei, vai ser um elemento de guerra e de paz. E não tenhamos qualquer dúvida que aquilo que está a acontecer vai ser terrível. Hoje produzem-se cerca de 45 bilhões de litros de água por dessalinização, que tem altos efeitos em termos de contaminação de solos e de contaminação dos sítios onde estão as próprias empresas. Por conseguinte, provavelmente, para que tudo isto se mude, nós necessitamos de uma nova filosofia. Eu fui um péssimo aluno de filosofia quando frequentei o meu 6º e 7º ano. Hoje estou, de algum modo, obcecado para aquilo que se chama a filosofia experimental. É possível ir para o espaço, é possível fazer tudo aquilo que eu falei, tendo como base a filosofia. É claro que, para haver novas formas de pensamento, é absolutamente necessário que a comunidade o queira. E eu receio que não haja uma nova filosofia nas sociedades, particularmente nas sociedades ocidentais, enquanto não houver uma outra guerra. A guerra, provavelmente, poderá vir a acontecer a uma nova forma de filosofia, porque nós não vemos ninguém, em parte nenhuma do mundo, salvo erro, grupos isolados em Inglaterra e em França e nos Estados Unidos, a estudar exatamente das novas formas de pensar que possam influenciar o mundo. Nós vemos as redes sociais que podiam, se houvesse uma liderança perfeitamente eficaz, influenciar o pensamento das pessoas, e vemos que elas têm e são utilizadas muitas vezes para degradar, digamos, aquilo que já não estava bem. Por conseguinte, já parti, e para terminar, direi partir, meu Deus, partir. Tenho medo de partir, de Alva de Campos. Porque não sei se de facto continuará a haver arco-íris
Aqui está vendo uma imagem que é gira. Vejam como nós nos estamos a aproximar quase das posições iniciais e que esta inclusão pode vir a condicionar novamente os esqueletos e, se de facto, vai continuar a haver o arco-íris se não houver qualquer raio que o destrua. Obrigado por me terem a paciência de ter estado a ouvir. Bem, António Travassos, muito obrigado por este trajeto do olhar ao ver. Eu estou aqui Foram 5 bilhões de anos, quase. Eu estou aqui a recuperar uma passagem do Novo Testamento, e que é o título de um livro que eu gosto muito, mas enfim, do grande mestre meu e dali da Eva, do Padre Vasco Pinto Magalhães, do olhar ao ver. Nós passamos, de facto, temos o privilégio de ver a visão, de ouvir a visão de António Travassos, muito para lá do olhar, de facto, crítico sobre o mundo. Temos aqui um manancial de matérias e de pontos sobre que seguramente convocarão aqui os nossos convidados. Eu só queria enfim, enfatizar uma ou duas notas. Eu não creio que o António Travassos seja um nihilista. E se for não há mal nenhum, porque eu próprio sou, no sentido nietzschiano do termo, não é? Porque o que é feito aqui, fundamentalmente, é uma crítica da racionalidade e das consequências trágicas do racionalismo e da ilusão do progresso infinito e do progresso ilimitado. É uma reflexão muito profunda sobre o milagre da vida e do mundo. Para quem é crente e para quem não é crente, a vida é um milagre, nós somos um milagre, o mundo é um milagre, de facto. Mas é uma visão também com esta nota de pessimismo que Fernando Pessoa bem marca sobre o que fazemos das nossas próprias vidas, do nosso próprio mundo, não é? E da vida dos outros que nos rodeiam. De facto, agradeço imensamente a António Travassos, enfim, a leitura que fez, a visão que tem destes assuntos, e devolvo agora a palavra ao nosso público. Eu pedi que se identificassem, por favor. Eu peço imensa desculpa e serei muito rápido. Eu partilho extraordinariamente toda esta lição que recebi aqui, e há uma coisa que é uma frase que para mim é muito importante. O mundo tem riqueza para todos, porém não tem riqueza para a ambição de todos. E a partir da ambição criou-se todo. Eu, por exemplo, viajei muito, conheço dezenas e dezenas de países, e há uma coisa que eu não tenho. Eu não tenho internet. Felizmente, não é porque não pudesse ter, com um bocadinho de sacrifício, não pudesse ter, mas há uma coisa que para mim é importante. A internet tem uma parte positiva, mas tem uma outra parte extremamente negativa. E, portanto, como tal, eu não quero aprender mais dessas situações negativas. Muito obrigado e bem-aja pela sua lição. Não foi uma pergunta, foi mais enfim, um juízo. Mas este senhor tocou, acho que é extremamente importante, particularmente na pobreza. Não sei se têm a noção, mas 50% da riqueza mundial é detida por 1% da população. 30% das pessoas vivem em barracas, em bares de lata. E 13% são desnutridos. Conseguinte, isto são números perfeitamente assustadores. E que, embora, segundo o Credit Suisse, tenham melhorado nos últimos anos, não se prevê que possam vir a melhorar. Porque, pela desarticulação em que o mundo está. O mundo hoje não tem liderança. E o pior disso é que a minha percepção é que já não tem liderança há muito tempo. Teve algumas pessoas, nomeadamente quando se formou a Comunidade Económica Europeia, que foram idealistas. Mas alguns deles nós sabemos perfeitamente como foram irresponsáveis e como criam um socialismo perfeitamente utópico, em que, não havendo riqueza, ela não pode ser distribuída. Por o seguinte, é fundamental que as pessoas aprendam a criar riqueza, que as sociedades criem riqueza para a poderem distribuir. E isso pressupõe que não haja o individualismo que há. E eu acho que, enquanto de facto não mudar a filosofia de relacionamento, cada um de nós não respeitar os outros, como eu entendo, devem ser respeitados, porque cada um traz suas ideias, cada um poderá ter mais ou menos em função do seu trabalho, das suas capacidades, da oportunidade de ter na vida. Quer dizer, o Euromilhões não sai a toda a gente. Agora,
O Estado tem que ser um Estado perfeitamente equilibrado, um Estado regulador, um Estado que seja capaz de proteger e ajudar aqueles que têm maiores dificuldades. E nós não vemos isso. Nós continuamos a ver cavar fossos, continuamos a ver o Estado agredir os empresários de uma forma que os rouba, e eu posso dizer isto assim frontalmente, sem medo de que alguém me crie qualquer problema, porque estamos numa democracia e nós não podemos permitir que o Estado nos trate tão mal. E eu não vejo as redes sociais, não vejo hoje os jornalistas, quase todos independentes, a não terem opinião, a não poder exprimir opinião, e vejo que estamos a deixar de degradar este mundo, estamos a deixar de degradar este país, quando se houvesse o melhor relacionamento, se percebesse que é possível desenhar. Outro dia ouvi o Sr. Soares dos Santos dizer: criámos um grupo de empresários que teve a discutir isto assim, 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 para ver como o país podia ser melhor. Mas fizemos um erro. Não comunicámos isso à imprensa. Nós comunicámos ao Governo. O Governo deitou para o lixo. Desculpe. E isto já se sabe que nenhum país como o nosso, neste momento, era absolutamente necessário. Vamos ver o que aconteceu com os semicondutores na República, na Formosa, na China, ao lado da China. Como é que se chama? Em Taiwan. Em Taiwan, há cerca de 20 anos, estava completamente falida. E o governo de Taiwan pediu aos grandes empresários que se juntassem para definir uma estratégia para o país. E foi decidido que, de facto, os semicondutores podia ser uma área em que o país podia lançar. Passado 4, 5 anos, Taiwan produzia cerca de 80% dos semicondutores consumidos a nível mundial. Veja o que aconteceu com a Hitachi. A Hitachi estava à beira da falência, reúne-se o Conselho Geral da Hitachi e pede: o que é que nós podemos fazer para esta empresa? E há um senhor que diz, um professor: eu tenho a memória RAM 2. Foi decidido investir, salvou a Hitachi. Vemos o que aconteceu na Nissan, no Japão. À beira da falência, como foi possível salvar aquela empresa? As empresas têm sempre 2 ou 3 ou mais fogos. As empresas têm uma capacidade nata para sobreviver. Necessitam de ter lideranças. Vejam, por exemplo, Coimbra. Coimbra investiu imenso em várias unidades hospitalares. Hoje, ninguém faz data mining com os dados que podiam existir para chegar ao diagnóstico informatizado. Coimbra, se tivesse bom senso, se tivesse liderança, se tivesse uma universidade que fosse capaz de fazer alguma coisa pela cidade, de certo, tinha tido já uma atitude completamente diferente. Porque tem um ótimo hospital com um processo único, tem centros que estão a desenvolver com enorme base de dados e que podia estar, digamos, a trabalhar no diagnóstico informático, no diagnóstico e no prognóstico. Médicos a atuar e depois os computadores a tirarem conclusões. Isto está estranhamente a ser feito no Hospital da Suécia, onde neste momento todas as pessoas que morrem no hospital em vez de serem autopsiadas, são submetidas a ressonâncias magnéticas de 7 Tesla. E depois são tirados alguns humores só para a análise. E, por conseguinte, quando for necessário reconstruir as lesões, eles têm tudo perfeitamente documentado com ressonância magnética. Nós, em Coimbra, que podíamos estar a trabalhar e que eu ando a tentar ver se consigo arranjar algum grupo que faça data mining sobre os dados que nós temos no centro, na área da oftalmologia, em que quando os meninos, os engenheiros, começaram a brincar com aquilo, conseguimos diagnósticos de 98% nas membranas epitelianas, nos edemas, e tenho a certeza que hoje a engenharia informática conseguia chegar, digamos, a diagnósticos perfeitos, porque hoje muitos dos exames são baseados e são devidamente documentados, e podíamos ter uma cidade, digamos, a progredir de uma forma, em vez de andar a tentar tratar gripes e constipações e coisas parecidas. Mas isto é necessário que haja quem pense e que seja capaz de dar um impulso completamente diferente à cidade, e isso não passa por haver muito dinheiro, passa por haver boas ideias, por haver organização e por haver colaboração. Continuando, Vander. Muito
tão vasto. Não, então foi. Eu só introduzia talvez aqui uma questão que tem a ver com, não tem muito a ver com isto, mas pode pegar nisto. É um bocadinho política internacional e relações internacionais. Quando toca nestes novos paradigmas que nos aparecem do mundo, não é? Agora, as desgraças que podem vir aí, que estão a vir a todos os momentos, se à escala mundial, eu sei que isto não é o seu tema, mas de qualquer maneira é tentar fazer uma correlação sobre isto, se à escala mundial, se isto tem a ver de facto com os mecanismos da política internacional, Rússia, os Estados Unidos, o Médio Oriente, o crudo, se pode fazer aqui uma ligação e se está a haver alguma saída para estas crises que acontecem hoje, com o petróleo, com a política internacional, com o armamento, já me falou, e não só, com a hegemonia. Os Estados Unidos querem continuar a ser hegemónico no mundo europeio, como se sabe, atualmente continua a ter o melhor exército, a melhor marinha e a melhor força aérea não tanto, não é os instrumentos, mas só para introduzir, não tem a ver muito com o seu tema, mas com a parte final, pareceu-me que, e a questão concreta é isso, se vislumbra na atualidade alguma resolução dentro da política internacional, dentro do novo paradigma das Nações Unidas, dentro de um governo que tocou aí um bocadinho, a nível macro, se nós vislumbramos, se vislumbra alguma saída para isto, e não só estas desgraças que estão anunciadas permanentemente e todos os dias nos encontramos em jornais. Eu não toquei nas religiões exatamente porque não sentir estar bem preparado para poder responder a todas as questões. Mas eu lembrei-me, quando vinha para cá, por exemplo, do Júlio II e de quando... como é que se chamava, que nós pagávamos aqui pela Páscoa, estamos a chegar à Páscoa... A Congro. Que ele tenta lançar e que leva à revolta dos alemães. E ver o que acontece, por exemplo, os últimos conflitos têm andado sempre à volta de regiões, ou pelo menos das sequelas de religiões e dos aproveitamentos delas. E isso que nós vemos é que toda aquela zona do Médio Oriente, que se estende para aqueles países todos até o Afeganistão, esteve toda influenciada pelas regiões. Vemos como, eu há bocadinho falei de uma coisa que é o smart power e o soft power, para perceber como, por exemplo, foi construído o Estado de Israel. O Estado de Israel, quando foi construído, e é um Estado que foi delineado fundamentalmente pela comunidade internacional e nomeadamente pelos ingleses, faz uma coisa na lei israelita sobre Jerusalém. Jerusalém é a cidade maravilhosa que nós conhecemos, aquele reflexo de pôr do sol excepcionais, devido às casas serem todas construídas em pedra. Eles, para integrar os palestinianos, os árabes, em Israel, e sabendo eles perfeitamente que os israelitas não sabiam fazer construções de pedra, ficou decidido na Constituição que Israel teria de ter sempre as casas revestidas a pedra. Porquê? Porque os judeus não sabiam construir. Quem sabia construir eram os árabes. Eles tentaram ir buscar etíopes, judeus, para Israel, para fazer a construção, e não conseguiram. E hoje os judeus têm emprego em Jerusalém, têm vários, mas têm também exatamente porque o governo inglês pôs lá, digamos, um detalhe que obriga a que o Estado de Israel tenha que utilizar a mão de obra. Por exemplo, com a água, que é um elemento fundamental, nós não temos conflitos entre Israel e os palestinianos. Porquê? Todas as águas que vêm dos Montes Golã e que passam pelo Lago de Tiberíades e naquela zona toda, desde lá de cima de Tiberíades até cá abaixo de Jericó, os israelitas entregaram isso aos judeus. Porquê? Porque aqueles são os melhores terrenos daquela área, terrenos de regadio. Porque eles não queriam estar a produzir nem couves, nem alface, nem nabiças, nada disso. Então deram de mão beijada isso, para quê? Para que os palestinianos trabalhem para eles, na agricultura. Eles comprem aqueles produtos todos, porque esses produtos só podem sair de lá
por avião. Como eles não os deixam ter aeroportos, eles são obrigados a vender-lhe. E não discutem água. E temos, por exemplo, a maior dessalinizadora no norte de Israel, exatamente a purificar água, a produzir água doce, quando eles podiam ter utilizado a água dos Montes Golã, que não o fizeram. Com o seguinte, à volta de todas estas guerras estão os interesses, de certeza, das produções de armas, isso é indiscutível, quer dizer, que estão as águas, estão as regiões, e depois é ver como a história, mesmo quando recuamos a 1000 anos atrás, digamos, marca completamente as gerações. Desculpe. Nós, quando falamos, por exemplo, do cristianismo, somos incapazes de esquecer a Inquisição e os malefícios que teve da Inquisição. Com o seguinte, hoje mesmo, que haja judeus em Portugal que não tenham sido vítimas sequer, os antecedentes deles sejam vítimas da Inquisição, que são marcas terríveis que afastam as pessoas, que as fazem divergir. Depois é ver, por exemplo, como o mundo árabe hoje está todo dividido, relativamente mesmo quando tem a mesma religião. São todos muçulmanos e, mesmo assim, as guerras que estão a gerar entre eles. Guerras que, de facto, podem vir a destruir, pelo menos aquela zona, ou muitos daqueles países. As intervenções... São alimentares, não é? Claro, e provocadas, às vezes, como foi a intervenção dos Estados Unidos no Iraque. Quer dizer, como destruíram todo um regime que estava equilibrado, sendo uma ditadura feroz, porque o era, mas, o que é certo, como é que isso ocorre? Mas depois, a parte económica, há aqui coisas giríssimas, porque aqui há tempos, por exemplo, estava a ler sobre as economias e sobre a influência do dólar. Os Estados Unidos influenciam o mundo fazendo o que quer, produzindo ou não produzindo dólares. Não é? A dívida que eles têm à China, se produzirem o dobro dos dólares, passa a 50%. Anulam como quiserem, de algum modo, porque ninguém sabe quantos dólares é que as máquinas podem produzir ou não podem produzir. Com o seguinte, a economia está toda, digamos, assente em pés de barro. E questão da economia está, com certeza, digamos, toda a sociedade, está toda a vida. E hoje nós sabemos que, por exemplo, as armas destrutivas, e não são as que estão aqui a destruir a Síria, mas não se sabe exatamente onde elas estão. E isso pode, de um momento para o outro, surgir um conflito com consequências que pode corresponder àquele rei que está a cair ali sob o arco-íris, que pode destruir muito daquilo que se fez até hoje. A perda de valores. É por isso que eu acho que, se nós não mudarmos a forma de pensar, se não surgirem grandes líderes, e nós não os vemos, dificilmente isto se vai resolver se é um conflito, e um conflito de consequências imprevisíveis. Continuando a devolver por favor. Eu posso testemunhar todo este historial. Por exemplo, eu estive a fazer turismo de Limassol do Chipre para Israel, para o Monte das Oliveiras e para as pirâmides do Nilo. Andei também por ali no petróleo, quer dizer, foram todas as áreas que eu conheci pessoalmente. E acontece o seguinte, eu, por exemplo, conheço a América pelo Atlântico Pacífico, pelos Grandes Lagos e pelo Golfo do México, e acontece o seguinte, tenho uma noção, mais ou menos, do que é a América, a liderança americana, porque dos maiores provocadores de problemas a nível mundial têm sido os americanos, que eu tenho tido essa justificação para aquilo que vejo. Eu, por exemplo, estava num petroleiro quando foi na Guerra do Golfo e eu, além do ordenado, levava 150 contos de prémio por entrar no Pérsico. Ora, o que é que acontecia? Entrava e, ao entrar, ia lá encontrar os americanos que nos viravam de pernas ao ar para ver o que é que nós levávamos e não levávamos, essa coisa toda. E, portanto, eram eles que eram os donos e os guardiões daquilo que não era deles. Nós verificamos, por exemplo, o seguinte, a América, mais de 50% do trabalho que é efetuado na América é feito a negro. Portanto,
não obriga a que se contratem companhias de seguros para proteger os trabalhadores. E, portanto, esses historiais acontecem assim. Eu, inclusive, há 3 anos, tive a infelicidade de ter vindo da América um enteado meu, que era americano, e que sabe Deus como foi tratado lá, ainda teve a felicidade de viver aqui 3 meses e tal, e ver o amor com que as pessoas o tratavam, desde que aquelas que lhe faziam limpeza, os médicos, os enfermeiros e tudo isto, e comparar com aquilo que ele passou na América. Portanto, eu não estou aqui também para estar agora só a dizer mal dos americanos, mas isto são realidades. Porque eu, conforme disse isto, que estive a fazer turismo, eu estive a fazer turismo a nível da volta ao mundo, eu estive a fazer turismo na Austrália, Nova Zelândia e Ilhas dos Mares do Sul, e estive a fazer turismo na América, para o Atlântico e Pacífico, portanto, tenho um bocadinho de percepção com humildade do que eu, por exemplo, vou comparar o americano arrogante, por exemplo, nos paquetes a fazer turismo, com os escandinavos, que recebimos muitos escandinavos em Limassol, no Chipre, para irem para o Monte das Oliveiras e para as Pirâmides do Nilo, diametralmente oposto. É que nós, e falando em nós, a gente fica triste ao olhar que não há um mínimo de humanismo e de justiça, conforme o Sr. Doutor apresentou muito bem, porque nós, infelizmente, temos governantes. Eu ainda aqui há tempo escrevi um escritozinho, à minha maneira, tenho uma 4ª classe, onde eu disse que era necessário importar governantes e gestores, porque não se concebe como é que um trabalhador de base que faz o material que será para vender terá um ordenado tão miserável comparado com o gestor que gera aquele indivíduo. Como é que nós temos tantas mordomias a nível dos nossos governantes, mordomias que é uma coisa louca, carros, choferes, tantas coisas, e a gente vai ver, por exemplo, naqueles países escandinavos, e um ministro é capaz de ir nos transportes públicos para uma reunião ministerial. Estas coisas, isto são tudo formas de estar na vida, que, enfim, aquela falta de humanismo, como ainda agora se aumentaram pessoas com 150%, quando nós temos desgraçados com 200 e tal e 300 euros. Isto não é viver. Muito obrigado e peço imensa desculpa. Muito obrigado. Não, eu concordo perfeitamente com aquilo que foi dito. É claro que, para mim, a América é como qualquer outro país, não é? Tem gente muito boa e tem gente muito má. Eu, quando estava nos Estados Unidos, tive a percepção do seguinte: para a América tinham emigrado os melhores, ou muitos dos melhores, e tinham emigrado também os piores. E, por conseguinte, havia ali um choque naquela sociedade. Havia gente que, de facto, era de excepcional qualidade e trabalhava, e isso deu e dá a força que a América tem, e depois havia outros que viviam dos outros. Eu, por exemplo, estava em West Taylor Street e um dia fui buscar umas chaves que me tinha esquecido em Portugal, lá um correio, e quando fui para o posto dos correios local, quando cheguei lá, eu estava completamente assustado e dizer como é que eu vou voltar, porque era impossível voltar para onde eu tinha ido, tinha escurecido ligeiramente. E era de uma insegurança absolutamente total. Mas, ao meu lado, estava o Cook County Hospital. Eu estava num prédio do Cook County Hospital, onde se fez o primeiro transplante de sangue, onde se fez o primeiro data mining, se criou o primeiro algoritmo de diagnóstico, onde se fizeram os primeiros transplantes, salvo erro, renal. E, por conseguinte, estava, de um lado, digamos, um hospital com uma pujança enormíssima, onde a gente da máfia, e por isso é criado o algoritmo para o coração, os que trabalhavam de noite apareciam às 9, 10 da manhã a simular que tinham um infarto do miocárdio, que tinha uma dor que irradiava para o braço e dor no peito, para ficarem lá, dormirem, terem cama, roupa lavada e comerem. Os que trabalhavam durante o dia apareciam à noite. E o Dr. Goldberg, quando submetia essas pessoas a estudos feitos com os cardiologistas da unidade, uns mandavam-nos essas pessoas para a unidade de cuidados intensivos, outros mandavam-nos para casa. E ele, não satisfeito com isso,
pediu a um matemático amigo para criar um algoritmo de diagnóstico. Esse algoritmo de diagnóstico foi criado. Passou a dar resultados superiores a 90%. E quando ele o apresentou à Academia Americana de Cardiologistas, foi completamente rejeitado. A única entidade que o reconheceu como válido e que o adotou foi o Pentágono por causa dos submarinos. Porque quando um doente tinha uma dor no braço ou uma dor qualquer no peito, o algoritmo resolvia o problema do submarino ter que vir à superfície e continuar lá embaixo. Mas a comunidade médica não quis porque isso tirava poder, digamos, aos médicos. E uma das formas dos médicos terem poder é complicarem os diagnósticos. Para não pensarem que eu que sou anti-americano. Os americanos têm uma coisa muito boa. Investem na investigação. E costuma-se dizer que quem não aposta na formação investe na ignorância, que é como se passa no meu país. Eu ainda aqui há tempo, numa intervenção aqui nesta casa, eu disse, eu sou um revoltado dentro desta sociedade, mas eu saio do meu país para fora e sou um vaidoso do meu país. Temos bons investigadores, bons gestores, bons trabalhadores por esse mundo fora. Que desperdício. Enfim, muito obrigado. Muito obrigado. Poderia dizer muito mais, mas não vale a pena, para não estar a roubar. Muito bem, continuando. Hoje em dia, o grande problema do mundo é a corrupção. Os países desenvolvidos um dia terão um grande problema quando a corrupção se acabar nos países subdesenvolvidos. Temos o problema do coltan. Não sei se sabe o que é o coltan. É um mineral chamado ouro cinzento, que 80% há na África, 5% no Brasil, 10% na Austrália e 10% no outro país qualquer. É usado em quê? Nos telemóveis, nos GPS, nos mísseis, tudo que é tecnologia. É explorado, o trabalhador lá ganha $10 ou $50 por mês. Explora 1 quilo por dia. Quando ele é vendido a 500 euros por dia. Portanto, quando eles tiverem noção, a corrupção acabar nesses países, como o petróleo. Será possível o petróleo está de 100 euros, agora baixou para 30 euros, e nós aumentamos os impostos, estamos a viver à custa dos impostos do petróleo que desceu? Muito bem. Pois. Mais alguma coisa? Essa isso. pergunta já dá para uma vez inteira. Esta pergunta é tremendamente complicada, porque, primeiro, acho que tem absoluta razão e concordo perfeitamente que não devia de haver corrupção ou devia de ser feita uma luta enormíssima contra a corrupção. Mas eu pergunto-me como é que o país continuava a funcionar se não houvesse uma economia paralela e não houvesse corrupção neste país com os impostos que são lançados. Eu acho que o país já tinha parado. E isso, a análise da corrupção, que eu à partida, aliás, eu já falei na economia obscura, e que é uma das áreas que eu estudei bastante, para perceber exatamente como é que o país funciona, os países funcionam, porque não há só corrupção em Portugal. A corrupção está, infelizmente, generalizada. A corrupção, a droga, as armas, todas as formas que hoje existem de ganhar dinheiro facilmente. Aquilo que acabou de dizer em relação à exploração do petróleo pode ser pensada para as bananas, para o negócio das bananas. Para qualquer tipo de negócio, nós sabemos que não é possível estabelecer cadeias com preço justo. E sabemos perfeitamente que quando se tentou, nos países da América Central, a criar a noção de preço justo, começou-se a perceber que as pessoas que organizaram, digamos, esses grupos, nomeadamente a nível da agricultura, conseguiram fazer mais. Começaram a financiar os agricultores, por exemplo, na compra de batatas, sem saber exatamente qual era a qualidade das batatas que lhes ia ser fornecida. E, por conseguinte, a noção de preço justo é uma noção muitíssimo complicada, porque eu entendo que o preço justo é aquele em que vendedor e comprador sempre ficam felizes, ficam contentes. Bom, mas isso pode não corresponder àquilo que socialmente seja justo.
Mas a noção de preço justo, a noção de corrupção, são muitíssimo relativas e eu acho que, por exemplo, em Portugal, não sei, mas se pelo menos houver 30% de uma economia marginal paralela, vejam o que é que seria este país se ela parasse. É exatamente como a Terra. Nós estamos a isso ali a uma velocidade de 1666 km. Se a Terra parasse, o que é que nos aconteceria? Íamos, de acordo com a força cinética, ser projetados. E não se sabe para onde. Porque a força cinética é igual à massa vezes o quadrado da velocidade. A metade do produto da massa pelo quadrado da velocidade. Ora, a 1600 km com 60 ou 70 kg, nós, se não chegássemos a outra estrela, não sei se faltaria muito. O que é que aconteceria se parasse? A parte que estava ao sol era destruída pelo calor, a parte que ficava à sombra era gelada. Se se fizer isso na economia em Portugal, sem terem sido criados outros mecanismos, outras armas de equilíbrio, provavelmente o país pararia. Bom, não sei se isso também é aquilo que interessa, porque é o seguinte, nestas situações há sempre, nunca existe, a verdade nunca está toda de um lado. Agora, que há necessidade absoluta, exatamente dessa nova filosofia de equilíbrio, como há pouco já foi apontado, relativamente aos países nórdicos. Mas isso nos países nórdicos tem acontecido porquê? Fundamentalmente porque eles são muito ricos, que é o caso, por exemplo, da Noruega, e têm uma população relativamente reduzida. Eu outro dia escrevi um artigo sobre a Islândia. Bom, mas a Islândia tem 115 mil km², é um território lindíssimo e tem 400 mil habitantes. É mais fácil de gerir do que Portugal. Eles tiveram a coragem de meter os responsáveis pelos problemas económicos surgidos no país na cadeia. Nós não tivemos. E não é por eles serem 20 vezes mais. É porque a sociedade islandesa teve capacidade de fazer uma determinada opção. Mas para isso é necessário ter cultura suficiente. É preciso ter instrução. O grande mal daqui é que a maior parte das pessoas estão aliadas. Viemos de 50 anos de fascismo e transitamos para uma democracia que não nos conseguiu evoluir nesse sentido. Eu há pouquinho falei, ali como já referi, sobre amigos meus que são doentes, que quando vem o 25 de Abril, estavam num grupo económico muitíssimo forte, que de facto formava uma equipa muito forte. E com o 25 de Abril, e não tendo os militares ninguém preparado para assumir a governação, foram buscar as pessoas desse grupo. Ora, as pessoas desse grupo, no governo, o que é que fizeram? Orientar as coisas para que o que tinha sido nacionalizado voltasse, digamos, ao mesmo grupo. E um deles contou-me que, numa análise que tinha feito, em que tinha estado com os principais líderes dos diferentes partidos, quando ia para reuniões do sindicato, lhe era dito: pois é, Sr. Engenheiro, o senhor vem para aqui com a benção Nossa Senhora de Fátima, porque ele tinha falado com o Dr. Álvaro Cunhal e tinha-se comprometido a não fazer determinadas coisas na empresa. E ele fez, pagou as rescisões todas amigavelmente com os dinheiros públicos. E depois a empresa voltou, quando estava quase ao pé da falência, para esse grupo empresarial. Mas isto não aconteceu com nenhuma. Agora, este grupo só conseguiu fazer isso porque, de facto, era o grupo melhor organizado deste país. Porque se fosse um outro grupo qualquer, tinha podido, tinha anulado, não é? Por conseguinte, a gestão de um país, na minha perspectiva, tem que ser baseada fundamentalmente na instrução, na educação, como aqui já foi dito, e no culto, responsabilizando os verdadeiros empresários. Os empresários hoje, particularmente, digamos, aqueles que entendem a empresa como tendo um serviço social, têm que ser respeitados e têm que ser acarinhados. E aquilo que nós temos visto nos últimos governos é atacá-los ferozmente. Nós vimos agora o ministro Vieira da Silva, ontem, quando ia para o centro, afirmar, não sei se as declarações eram anteriores ou não, de que as empresas neste momento estão melhor preparadas para pagar mais uns euros aos empregados. O problema é que os euros que os empregados vão receber não são suficientes.
E as empresas, muitas delas, não vão sequer ter capacidade de sobreviver. Particularmente porque o Estado não lhes vai perdoar rigorosamente nada. Vai persegui-las. O Estado português persegue empresas que trabalham de uma forma transparente e honesta. E aí é que eu não sei se, por trás disso, não há outros interesses que podem estar também relacionados com a economia obscura. Não sei se é mais alguma questão. Da evolução do mundo, como nasceu, não é? Quase podíamos falar da evolução de Higgs, mas o Einstein, a teoria da gravitacionalidade, digamos. Sim. Quer dizer, nós julgamos e provocamos ondas de gravidade. Claro. Talvez revolucione um bocadinho o mundo, não é? Sim, mas não só a gravidade. O eletromagnetismo, as forças fracas, as forças fortes, isso tudo fazem parte, digamos, de como esta Terra funciona. Muito bem, mais uma última questão, creio, para finalizarmos. Por favor. O doutor, creio que é um oftalmologista credenciado e esta conferência, digamos assim, abordou uma pluralidade de temas de natureza social. Não se importa que eu lhe faça uma pergunta de um caráter mais profissional, mais clínico? Com certeza. Que é da sua profissão. Olha, é apenas isso. Qual é a sua opinião, senhor doutor, sobre uma lesão corneana? Acha que ela é recuperável sem ser por meios cirúrgicos ou, quer dizer, por meios externos, colírios e essas coisas, ou ficará assim eternamente, que é só uma intervenção cirúrgica que poderá restituir a visão a quem foi afetado por ela? É apenas isso. A resposta é muito fácil. É preciso conhecer qual é a lesão, porque desde lesões corneanas até ter erosões do epitélio, até ter abrasões, até ter lesões que atinjam a Baumann ou que levam à alteração da transparência do estroma ou que destruem o endotélio corneano ou dissemê, o resultado é completamente diferente. Porque se nós tivermos um leucoma corneano central, a visão daquela pessoa está altamente comprometida. E está comprometida porque a córnea é um menisco convexo-côncavo que tem habitualmente entre 44 a 46 dioptrias. Se houver aqui alguém com óculos, verá que tem 2 ou 3 dioptrias, só que a córnea tem 20 ou 30 vezes mais do que as pessoas usam habitualmente nos óculos. Por conseguinte, se houver uma pequena cicatriz que provoque uma distorção da incidência dos raios, porque os raios vão convergir, se houver, digamos, algo que não permita a passagem dos raios luminosos ou que provoque uma distorção na transmissão dos mesmos, a imagem que é focada na retina é uma imagem desfocada, logo a pessoa vê mal. Se a pessoa tiver, por exemplo, isso acontece com frequência, uma avó está com uma criança, a criança bate-lhe com o dedo no olho, arranca só o epitélio. A pessoa não consegue ver, lacrimeja, tem uma fotofobia, uma dificuldade à luz brutal. Passado, no dia a seguir, se fizer a oclusão, ou mesmo muitas vezes sem a oclusão, está perfeitamente bem. Vamos imaginar que a pessoa foi operada a um descolamento da retina, ou foi operada a uma catarata, melhor ainda, e que o médico deixou que a ponta do feixe de ultrassons, em vez de estar dirigida para o cristalino, dirige ligeiramente à córnea. Leva a uma perda celular brutal. Nós sabemos que as córneas não conseguem sobreviver com menos de 1.200 células no endotélio. Raríssimas vezes. Imagine que este doente já tinha, por exemplo, um Fuchs, em que já tem uma alteração estrutural dessa camada de células. Qualquer descuido com o feixe de ultrassons pode ser suficiente para dar cabo daquela córnea. Se a córnea ficar opaca, só há um meio, que é fazer um transplante que pode ser total ou parcial. Por conseguinte, essa pergunta, se depois de observar a córnea, responde exatamente. Em termos teóricos, tenho que especular, e era quase a noite. É uma inovação, uma consulta pública. Eu não vim aqui propriamente. Com certeza que eu há pouco podia ter dito que quando aqui estou, não estou inocentemente. Estou a fazer também marketing. Ninguém pensa de outra coisa. Não vou passar. Não estou a fazer propaganda, nem estou a fazer marketing. Estou a fazer provavelmente neuromarketing.
Estou a mandar mensagens subliminares. Não estou a fazer o marketing, não estou a fazer publicidade enganosa. E por isso eu nem sequer quis falar genericamente de medicina. Porque, não sei se agora só para acabar e para saírem bem dispostos, têm a noção de qual é a definição de marketing em português. É a capacidade que alguém tem de vender 2 pentes a um careca convencendo que vai gastar o primeiro. Não é desse marketing que eu estou a falar. Bem, vamos então terminar. Eu quero agradecer a António Travassos, de facto, a magnífica noite. Evidentemente que o convite não foi um convite altruísta nem de amizade, também foi um convite muito interesseiro e de marketing da própria escola, como é bom de ver, e nós é que temos muitíssimo mais a ganhar, como é bom de ver também, mas não foi só um convite de marketing como a palestra, como a preleção, como as respostas, de facto, claramente revelaram. Nós, na escola, como se sabe, temos uma clara orientação ideológica que também não escondemos de rigorosamente ninguém. Daí o nome deste ciclo, Utopias 21, daí o nome de outros ciclos que já tivemos na escola, nomeadamente Isto já não é um Estado de Direito, afirmação e não interrogação. Nós queremos dar o nosso pequeníssimo contributo para, pelo menos para um pensamento minimamente crítico sobre o Estado da democracia no início do século XXI, ou sobre a falência da utopia democrática no início do século XXI, sobre a falência do humanismo democrático no início do século XXI, 2000 anos depois do cristianismo, 4000 depois dos sofistas, 200 depois de Marx, o que é que aconteceu ao humanismo de facto, e uma reflexão sobre o caráter de facto voraz e totalitário que o capitalismo contemporâneo hoje assume. E, portanto, também nessa medida o convite foi um convite nada altruístico, e agradeço imenso a António Travassos de facto por esta noite. Muito obrigado.